Volume 2. Prólogo. Abertura. Você está jogando um RPG e chega a uma porta que não consegue abrir. Não é isso que você pensa? Se eu posso usar magia, por que não posso simplesmente abrir essa porta? Mas você não pode. Por que não? Porque essas são as regras. Os jogos e a vida real são diferentes. As pessoas gostam de dizer isso como se você não pudesse perceber a diferença. Mas elas já pensaram em como são diferentes? Provavelmente, estão pensando apenas em termos de ou é real ou não. Agora, por mais divertido que seja, que possa ser divertido debater se os esportes são realidade ou um jogo, não vamos entrar nesse assunto. O que quero falar é sobre uma diferença mais fundamental entre jogos e a realidade, regras absolutas. Se analisarmos o exemplo anterior de forma realista, ignorando as regras, você não precisa se preocupar com uma porta. Você pode simplesmente quebrá-la e continuar. Quando o destino do mundo está em jogo, quem precisa procurar a chave? Se tudo o que você precisa é de uma chave para reivindicar o que está lá dentro como seu, então parece que mesmo que você simplesmente quebrou o baú, dificilmente será processado por destruição de propriedade. Analisando de outra forma, se a porta é tão forte que você não pode quebrá-la com uma magia capaz de derrotar o diabo, você não poderia simplesmente quebrar a parede em vez disso. Você poderia até mesmo agarrar essa porta insanamente. Porta incrivelmente resistente e usá-la como escudo enquanto luta contra o demônio. O mesmo vale para lendária espada na pedra, você não precisa puxar a espada para fora. Basta quebrar a pedra. Mas eles não fazem isso. Por que não fazem? Porque seria entediante. É isso mesmo, as regras existem para tornar divertido o processo de chegar ao fim. No shogi, para capturar o rei, no futebol, para marcar mais gols, em um RPG, para derrotar o chefe final. Não há nada de legal em chegar ao final sem seguir as regras. Portanto, as regras dos jogos têm um caráter absoluto compartilhado. Você já está vendo? Na realidade, não há final. A vitória não é garantida. Quando certas condições são cumpridas, e vencer alguém não traz paz. Os amantes nunca vivem felizes para sempre. Para o bem ou para o mal, para o mais rico. Para os mais pobres, todo relacionamento chega a um beco sem saída. Portanto, as pessoas estabelecem seus próprios finais usando sua própria interpretação arbitrária e criam suas próprias regras arbitrárias para acompanhá-las. Se eu ganhar mais dinheiro, eu ganho. Se eu me divertir mais, eu ganho. O simples fato de pensar em termos de vitória, em primeiro lugar, faz de você um perdedor. Vamos fazer um pequeno experimento mental. Imagine que você está jogando shogi e, de repente, seu oponente começa a se mover. E, de repente, seu oponente começa a mover as peças como quer. Sem nenhuma rima ou razão. E então, sem sequer capturar seu rei, ele olha para você como se dissesse, que tal? Eu ganhei. Como você reagiu? Será que você queria dar um soco na cara dele? Na cara dele? Mas você consegue pensar em um jogo em que todos jogam dessa forma? Isso mesmo, essa é a realidade. Os jogos e a vida real são diferentes? Não me diga. Temos algumas palavras para as pessoas que afirmam o óbvio de forma presunçosa e nem tente compará-los. N00B. 8 monitores videscreen de 23 polegadas. Esse era todo o mundo deles. Um pequeno planeta, com 13 mil quilômetros de diâmetro em seu equador. Um mundo com sua superfície coberta por uma rede de fibra ótica e a Terra. Nesse planeta, o conceito de distância havia sido esquecido. A conexão com a internet
Permitia transmitir pensamentos com rapidez suficiente para dar a volta ao mundo 7 vezes por segundo. Era possível se conectar com alguém do outro lado do planeta como se ela estivesse ao seu lado. As pessoas diziam que o mundo havia se expandido sem limites. Mas elas achavam que o mundo havia se encolhido de forma sufocante. Tudo o que é necessário para a vida pode ser entregue com um único clique. As caixas descartadas roubaram a amplitude original da sala fechada. Naquele espaço fechado onde a luz artificial de suas telas piscava sobre eles. Não, do outro lado dos monitores, o espaço da rede construído em hexadecimal, esse era o mundo inteiro deles. Os incontáveis PCs e consoles ocupavam ainda mais a sala. A fiação que os conectava e os inúmeros controladores roubavam seus aposentos até mesmo de espaço para caminhar. Iluminados nesse ambiente, havia dois rostos sem expressão. Eles pertenciam ao irmão e à irmã, que estavam atualmente travando uma batalha feroz contra alguns jogadores desconhecidos do outro lado do mundo. O irmão era um jovem com cabelos e olhos pretos. A irmã era uma garota de cabelos brancos e olhos vermelhos. O conteúdo da tela era caótico, enquanto o conteúdo da sala estava imóvel. Os fones de ouvido dos irmãos monopolizavam até mesmo os sons de seu verdadeiro mundo. Tudo o que se ouvia na sala eram ruídos inorgânicos, mecânicos inorgânicos e o clique do par. Eles achavam que o mundo havia encolhido. As redes de dados eletrônicos possibilitaram a capacidade de ver o outro lado do planeta sem se mover. Mas o resultado foi um tsunami de dados que ultrapassou em muitos limites da cognição individual. A explosão de dados não criou uma conexão sem limites, mas o contrário. O excesso de informações foi um veneno que fez com que as pessoas se refugiassem em seus próprios mundinhos, que eram tendenciosos para o que elas queriam ouvir. Inúmeras pequenas comunidades fechadas, isoladas, cada vez menores e superficiais. Ideologias individuais. E em outro lugar, outro reino diferente da realidade, o universo sem limites dos jogos. Seus olhos, ao olharem para os mundos além do monitor. Às vezes, eles se concentravam tanto que tinham a ilusão de que estavam realmente nesses outros mundos. Que não eram a escória da sociedade, presos nessa gaiola do tamanho de 16 tatames. Às vezes, eram heróis que se levantavam para salvar países. Às vezes, eram chefes das maiores guildas do país. Às vezes, eles eram magos, às vezes eram comandos de elite, às vezes eram assassinos. O ponto em comum era que o mundo sempre girava em torno deles. Condições claras de vitória foram estabelecidas. O jovem soltou um suspiro. 8 monitores widescreen de 23 polegadas. De 23 polegadas. Quanto tempo se passou desde que eles se tornaram seu mundo inteiro? Os dois reinavam invictos em todos os tipos de jogos. No pequeno mundo. Além do monitor, eles eram praticamente uma lenda urbana. Na pequena esfera de jogos a qual pertenciam, eles eram verdadeiros heróis, assim como nos próprios jogos. Mas sempre que olhavam para o lado, a cena era a mesma. Como sempre. Artificial, silencioso, apertado. O mundo pequeno e isolado, e da escória da sociedade. Nesses momentos, o jovem se via dominado por uma sensação de disforia, a sensação de jamais este é realmente o meu quarto? Levando o pensamento adiante, ele se perguntava ociosamente, sem base na realidade. Este é realmente o mundo no qual eu deveria viver? Sim, você está certo. Uma voz respondeu ao seu monólogo interno. Sora examinou o mesmo mundo que ele e sua irmã haviam visto inúmeras vezes, mas, de repente,
Um garoto desconhecido, sorrindo inocentemente. Sora já o havia visto antes? Ele procurou em sua memória, mas antes que pudesse falar, o garoto continuou. Não é aqui que você deveria viver. Então. É por isso que eu lhe dei uma nova vida. Passado e presente, ficção e realidade. Todas as lembranças de Sora ficaram embaçadas. Sua consciência cada vez mais nebulosa começou a se despir da realidade do mundo. Foi quando, de repente, ele se deu conta, o de sempre. Oh, estou vendo. É um sonho. Então, como todos os sonhos, e acabou. Impossível identificar com precisão. Quando sua consciência voltou. O reino de Elquia e a capital, Elquia. Nessa cidade, agora o último bastião da Imanite depois de perder território em uma tentativa fracassada de domínio após a outra. Em corredor do Castelo Real, uma garota caminhava de forma instável. Stephanie Dola. Uma moça nobre de cabelos ruivos e olhos azuis, da mais fina estirpe, neta do rei anterior. No entanto, o cansaço profundo indicado pelas olheiras e os passos pesados. E seus passos pesados roubaram da jovem o seu refinamento natural. Segurando cartas de baralho com um sorriso assustador, cambaleando até o quarto do rei, ela dava a impressão de ser um fantasma. Este é o dia em que você terá o que merece. Quando o sol recém-nascido veio colher sua consciência após a noite inteira. Stephanie, também conhecida como Steph, se contorcia inquieta. Sora, você está acordada, não está? É de manhã. Bam. Com as mãos preocupadas com as cartas, Steph chutou a porta. Dirigindo-se rudemente ao rei por seu primeiro nome. Mas... A pessoa que você discou está fingindo não estar disponível. A voz que respondeu de dentro da sala não era a do rei. Pelo contrário. Era uma impressão grogue e monótona de uma mulher. Por favor, afaste-se da porta imediatamente e certifique-se de não invadir. Entrar. Sora, isso é algum tipo de piada? Não, estou falando sério, D00D. Pelo amor de Deus. Estou entrando, está bem? De qualquer forma, ele provavelmente estava apenas jogando um jogo. Espere, risque isso, ele. Definitivamente estava. Estimulado pela irritação do cansaço, como se fosse chutar a porta. Não, na verdade, chutando a porta, Steph entrou no quarto real para encontrar. Sinto muito mesmo, eu não estava brincando, sinceramente, não posso agora. Agora eu não quis dizer nada, estou falando sério, por favor, me desculpe. O rei, agachado em sua cama, segurando a cabeça, pedindo desculpas. Profusamente. Seu tremor visível era tão lamentável que provocava lágrimas. No entanto, Steph, tendo visto algo semelhante antes, olhou ao redor da sala enquanto falava. A sala estava repleta de tantos livros que não havia lugar para pisar. Livros e inúmeros jogos. Mas o que levou Steph a murmurar foi a ausência da coisa que deveria estar lá, mas não estava. HM? Sora, você está sozinha? Sim, estou sozinha, muito sozinha, sem mais motivos para viver, provavelmente nunca deveria ter nascido. Ter nascido em primeiro lugar. Sinto muito, depois que você se for, serei um bom menino e me enforcarei. Me enforcar, por favor. Irmão. Você está fazendo uma barulheira. Enquanto o rei balbuciava sem fôlego, uma voz letárgica se levantou para reclamar. Reconhecendo-a imediatamente, Steph suspirou e murmurou. Então Shiro está aqui. O que você está fazendo? Diante dessa revelação, Sora virou a cabeça na direção de Shiro. Ela deve ter caído enquanto dormia. Uma garota branca como a neve se arrastou para o lado da cama.
Cama. Sora se moveu para abraçá-la em um alvoroço. Ain, estou tão feliz. Oh, Deus, minha irmã. Eu quase me enforquei. Por engano, graças ao seu sono desleixado. O que você tem a dizer em sua defesa? Você. Enquanto o irmão chorava abertamente, esfregando a bochecha contra a irmã, Shiro. A irmã encarou com um olhar frio por causa do sono e ia embora. Provavelmente não exclusivamente isso. Irmão, e isso é demais. O quê? Você está dizendo que não entende os sentimentos do seu irmão? Sora se levantou rapidamente e fez um grande gesto. Então, hoje à noite. Enquanto você estiver dormindo, eu o colocarei no armário. E quando? E quando você acordar, eu não estarei. HK. NGH. Antes mesmo de ele terminar de falar, Shiro já estava com lágrimas nos olhos. Talvez imaginando isso. Está vendo? Agora você está vendo como eu me sinto? Estou arrependido. Estou arrependido por não ter dormido melhor. Enquanto Shiro exprimia um pedido de desculpas sincero entre soluços, Sora acariciava sua cabeça. Sua cabeça. Não, eu sinto muito. Eu fui longe demais. Fui um irmão ruim ao fazer você imaginar uma catástrofe dessas. HK. Sim. Nesse momento, o homem, que momentos antes estava tremendo como uma gazela recém-nascida e implorando perdão, voltou-se com força e orgulho. De volta para Steph com uma proclamação. Então a culpa deve ser da cama. Steph, livre-se dessa cama e coloque um futon. HHNGG. Steph, que estava observando as travessuras dos irmãos como se já tivesse visto tudo. Steph, que estava observando as travessuras dos irmãos como se já tivesse visto tudo, levantou uma voz estranha em pânico com o dilema que estava enfrentando. Esta é a cama da Câmara Real. Você sabe quanta história. Tanto faz. Dormindo ou não, para que Shiro saísse do meu lado, a culpa tinha que ser da cama. Cama. Talvez ela esteja inclinada? Shiro acenou instantaneamente com a cabeça em concordância. Steph pensou, que ridículo. Quero que você saiba que essa cama vale o suficiente para alimentar uma família inteira. Então, venda-a e alimente uma família. É uma boa ação. Haverá uma família feliz. VVV você. Enquanto Steph tremia sem palavras diante do reinado tirânico de Sora, algo ocorreu ao rei. Ah, claro. As coisas que estão neste quarto pertenciam ao rei anterior, seu avô. Parecia que a reação de Steph tinha despertado algo em Sora. Batendo palmas. Palmas, ele falou como se estivesse inspirado. Então é isso que faremos, Steph, a partir de hoje, este será seu quarto. O que? Este é o quarto do rei. E eu sou o rei. Qualquer lugar que eu escolher para dormir, seja uma casinha de cachorro, torna-se o quarto do rei. De alguma forma, mantendo a cara séria, o rei vomitou sofismas como se estivesse respirando para ele. Então me arrume um quarto no prédio que as criadas do castelo usam. Para a cama, basta colocar um colchão no chão, é claro. Por um momento, Steph não conseguiu acompanhar Sora quando ele declarou que um futon seria muito, muito preferível. Depois de alguns segundos, ela reagiu. Um quarto de empregada. Estamos falando de uma pequena cabana nos limites do terreno do castelo. É de madeira, você sabe? Isso eu não posso ignorar. Você está desprezando a madeira? Sora limpou a garganta e começou. Ela é superior em ventilação, absorção, isolamento e resistência sísmica. Resistência ao vento e tudo mais. É realmente um castelo para quem vive fechado. Um castelo. Desde que você tome cuidado com o fogo, não há arquitetura que se compara à japonesa. No meio de sua diatribe, Sora pareceu pensar em algo. Pegando.
Seu tablet, que estava no carregador solar ao lado da janela. Ah, eu sabia. Eu tinha um livro sobre arquitetura japonesa. O quê? Ótimo, vamos construir uma casa no terreno do castelo. Deixando Steph para trás, pois ela não conseguiu segui-lo, Sora continuou. Aquecido. O que você acha, Shiro? Nosso sonho, certo? Você não acha que é uma ótima ideia? Onde e nós o construiríamos? Eu sei exatamente quais são suas preocupações, minha querida irmãzinha. Irmãzinha. Ele acentuou sua fala em inglês. Como se dissesse, você acha que seu. Como se dissesse, você acha que seu irmão não pensaria nisso. Ele apontou, para o pátio do castelo. Ali, é mais perto da ala externa, onde ficam as empregadas, então. Não teríamos problemas para conseguir suprimentos. Também fica perto da cozinha do castelo, então. Podemos nos fechar como sempre. Também tem uma boa quantidade de vegetação. E uma brisa agradável, e muito poucas pessoas passam por lá. Além disso, graças à muralha do castelo. Praticamente não haverá luz solar pela manhã. Você consegue imaginar um lugar melhor do que esse? Shiro ergueu a mão diante das afirmações de Sora. Sem objeções. Ótimo. Então, Steph. Sim? Steph ficou boquiaberta, admirada com esses acontecimentos. Arranje alguns especialistas em arquitetura de madeira. Sim, esse é provavelmente um estilo de arquitetura desconhecido neste mundo, então acho que precisaremos de alguns artesãos de classe ultra alta e uns 20 funcionários? Acho que se explicarmos como colher madeira, eles podem cuidar dos detalhes. Por meio de uma apresentação tardia, esses dois irmãos são Sora e Shiro. O rei e a rainha de Elquia, a última nação da raça humana, e Manite. Que passam dias sem sair do quarto. Que leem e jogam jogos o dia todo e à noite. Dia e noite enquanto fazem exigências irracionais. Isso é o que se chama de tirania. Sora. Preparem-se para um jogo. Steph parecia não ter mais paciência com os tiranos. Ela agarrou suas cartas em suas mãos, olhando fixamente para Sora enquanto gritava. Por hoje, ela iria fazer chover castigo divino sobre eles. Mas... A simples menção da palavra jogo, os olhos de Sora se estreitaram, toda emoção se extinguiu. Embora Steph já tivesse visto essa transformação instantânea. Muitas vezes antes, ela ainda se arrepiava. O homem lamentável, que estava tremendo de repente se metamorfoseou em um presunçoso e bobo irmão mais velho. Então, com o toque de um interruptor, o conteúdo de seu coração foi exposto, de modo que não importava o que ela fizesse, ela estaria na palma da mão dele, Sua calma mecânica dava essa ilusão. Com uma ousadia militar, seu rosto tornou-se o de um mestre do jogo. Considerando sua resposta de forma mais crítica, Steph sentiu um lampejo de calor em seu rosto. E uma batida acelerada no coração quando ele a olhou nos olhos. O legado do jogo que ela havia jogado com ele antes. A prova de que a aba de sua derrota total não havia sido esquecida. Isso pareceu embotar a determinação com a qual Steph havia chegado. Quando suas orelhas ficaram vermelhas e seus olhos se desviaram, Sora perguntou. Para o lado, Sora perguntou. Isso significa que você está me desafiando para um jogo sob a Shanty? Sim, e é exatamente isso que significa. O quinto dos 10 pactos. A parte desafiada e tem o direito de determinar o jogo. Shiro murmurou o pacto que havia memorizado. Era um pacto absolutamente obrigatório que o Deus havia estabelecido para este mundo. Uma lei imutável que não poderia ser desafiada por nenhum motivo. E ainda assim, e você me desafia?
Para um jogo de minha escolha. O jogo já havia começado. Steve havia preparado seu contra-ataque às manobras psicológicas de Sora. Manobra psicológica de Sora. Oh, meu Deus! Será que você está sugerindo que você, o maior jogador entre os humanos, não vai me entreter com um jogo fora da sua especialidade? Embora Steve tivesse planejado desesperadamente e praticado essa frase. Sua voz ficou um pouco trêmula e parecia que ela estava lendo um roteiro. Sora riu e deu um sorriso presunçoso para ela. Estou vendo. Então você preparou uma pequena discussão antes do tempo. Qual é a sua aposta? Ao jogar um jogo absolutamente obrigatório sob os 10 pactos, o que? Apostar também fazia parte da negociação. Se eu ganhar. Mas, como se essa pergunta fosse o que ela estava esperando, Steve sorriu de volta. Sora, você vai se tornar uma pessoa decente. Decente. Vamos. O dedo de Steve apontado para Sora. Depois, silêncio. Estou vendo como é. Você me pegou. Esse era o tipo de reações que Steve estava esperando. Em vez disso, Sora gritou com um brilho nos olhos. Olhos. É isso mesmo, se os 10 pactos são absolutamente obrigatórios, então eles tornariam esse tipo de coisa possível? Enquanto Sora se movia em direção a Steve com um entusiasmo inesperado, Steve desviou o rosto. Seu rosto, que havia se tornado vermelho. Eu quero dizer que você ordenou que eu me apaixonasse por você e o que significa? É isso mesmo. No final do jogo anterior, por meio de algum tipo de truque, Sora exigiu que Steve se apaixonasse por ele. Era óbvio que ela tinha sido forçada a se apaixonar por ele contra sua vontade. Portanto, estou vendo e eu não tinha percebido isso. Isso é o que significa ter as escamas caindo dos olhos. Sora olhou. Sora olhou fervorosamente para os céus, mas depois ofegou e gritou novamente. Então, não diga pessoa decente, faça sua aposta de que eu ganhe uma vida. Viver uma vida. O que isso quer dizer? É uma expressão. É quase como ser uma pessoa decente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos apostar, vamos jogar. Eu vou perder. Bem. Enquanto Steve estava perplexa, sem saber como lidar com essa resposta maníaca, os freios foram subitamente acionados de uma direção inesperada. Inesperado. Irmão, você não pode ir perder para alguém que não seja eu. O quê? Minha irmã, você vai bloquear a vida do seu irmão mais velho? O Blank não pode ir perder. NGK. É isso mesmo, Sora, Cell, Ishiro, Branco. Quando os caracteres de seus nomes foram combinados, eles formaram Kuaku e Blank. Io não podia perder. Era uma promessa que os dois haviam trocado em seu antigo mundo. Em um mundo sem regras, essa era uma regra absoluta e imutável que eles haviam estabeleceram para si mesmos. Mas agora Sora olhava para trás em desespero, como se tivesse caído do céu para o inferno. Isso é. Mas quero dizer, não tem como eu perder para Steve. Jogando de verdade. O quê? Os irmãos ignoraram a contorção facial de Steve e continuaram brigando. Eu não me importo. Vamos lá, pensem. Uma vida de verdade, com flores e brilhos. E outras coisas. SH Shiro, vamos fazer isso. Você estabeleceu isso como condição. Não há problema algum. Se for você, certo? Vou perder com tudo o que tenho. Vamos lá, talvez xadrez. Mas, eu me recuso. Ah, Deus, merda. Steve. Sim? Sora juntou as mãos em súplica e pediu a ela de coração.
Coração. Eu aposto na chance de 1 em 1 milhão, não, inexprimível, sem números imaginários, de que você realmente tenha um jogo que possa vencer. Eu te imploro, Steve. Responda a minha esperança, menor que 1 quantum. Vê, você está pedindo por isso, cara. Seu rosto distorcido pela chuva de abuso verbal, Steve riu. O jogo é Blackjack. HFF. Enquanto os irmãos soltavam seus próprios suspiros com seus próprios significados. Steve cambaleou, incapaz de entender a implicação de qualquer um. O quê? O que é isso? Eu tenho uma chance neste jogo? Enquanto Sora apenas suspirava novamente com Shiro aparentemente tendo perdido todo o interesse, Steve gritou. Eu sou o dealer. Sora é o jogador. Isso impedirá Sora de trapacear. E mesmo que trapaceie, eu posso pegá-lo e vencer. Habilidade não tem nada a ver com isso se for um jogo de pura sorte, certo? Sora olhando pela janela, uma única lágrima brilhando em sua bochecha. O caractere para fugaz é escrito com pessoa à esquerda e sonho à direita. Bem, tanto faz. Steve, não perca a esperança. Tenho certeza de que da próxima vez você vai blá blá blá. Enquanto Sora mexia nas unhas e preguiçosamente lançava seu presuntivo discurso de vitória, Steve rangeu os dentes para ele. Se como você ousa. Espere. Achente. Esta palavra era um juramento que comprometia alguém a uma aposta absolutamente vinculativa. Sob os 10 pactos, mas... Sim. Achente. Pensando bem, esqueci de dizer o que eu apostaria. Qualquer coisa está bom, sério. HFF. Vê você. Com a convicção absoluta de Sora de vitória iminente a incitando, Steve silenciosamente lembrou a si mesma de não ficar abalada. Isso mesmo, acalme-se. Esta é sua chance. Por dentro, Steve franziu os cantos da boca e gritou. Um jogo de pura sorte? O inferno. Mesmo que ela estivesse ocupada, era desnecessário dizer que ela estava praticando um truque a noite toda e estava confiante de que conseguiria. O dealer tem que embaralhar as cartas. O que significava que se ela conseguisse alinhar as cartas no embaralhamento de uma forma que parecesse legítima, ela poderia ganhar. Não era como se ela estivesse colocando cartas. Não havia como provar isso. O oitavo dos 10 pactos, e se trapaça for descoberta em um jogo, será contado como uma perda, o que significava que, enquanto não fosse descoberta, você poderia trapacear. Você vai se arrepender do dia em que me desprezou. Mas Steve não percebeu. Tal truque nunca seria o suficiente para garantir sua vitória sobre Sora. Além do horizonte, peças de xadrez se avultavam, enormes o suficiente para atirar a perspectiva de alguém, como se as montanhas imponentes ao longe fossem meros pedestais para elas. Empoleirado no topo da peça do rei, chutando as pernas, estava sentado um menino. Assobiando alegremente, ele segurava um livro em branco e uma pena. É difícil saber por onde começar. Aparentemente pensando em como começar uma história que estava escrevendo, eventualmente. O menino pareceu pensar em algo e começou a mover a pena. Era uma vez um mundo em que todo exercício de força armada era proibido e todos os conflitos tinham que ser resolvidos por jogos, como uma regra absoluta, sim. Acho que parece bom, mais ou menos? Acenando do topo da peça mais alta que os céus, o garoto olhou longe ao longe e murmurou. Será que vai começar a se mover logo a primeira peça? O nome do garoto era Té. Ele era o criador supremo deste lugar. Desboarde, um mundo onde tudo era decidido por jogos.
Antes da antiga grande guerra dos deuses colocá-lo no trono do único Deus verdadeiro. Ele era conhecido como o Deus do jogo. E agora este único Deus verdadeiro olhava para longe, como se projetasse seus pensamentos para um amante distante. Pergunta: isso é um sinal da queda da humanidade? Esta voz arrogante de repente soou do nada. Ou, é um sinal de que você finalmente fará seu movimento? Aparentemente um pouco irritado com a intrusão, Té sorriu mesmo assim. Escutando enquanto eu falo sozinho? Não posso dizer que penso muito no seu hobby. O ser espionando Té, o único Deus verdadeiro, conseguiu se comunicar com ele, embora de forma quebrada. Sem dúvida, era um dos deuses antigos. Classificado em primeiro lugar entre as raças, e mesmo assim, ainda limitado em poder. Claro. Para o único Deus verdadeiro, era óbvio quem era a criatura, embora não particularmente interessante. Pergunta: de distorção espaço-temporal observada antes que o novo monarca da humanidade determinasse. Inferência de que você interviria em verdadeiro, falso? A essa pergunta, Té apenas respondeu languidamente. Vocês são realmente um chato. Como se estivesse prestes a encontrar seu amante novamente, Té sorriu impacientemente. Eu não estou do lado de ninguém. Você não precisa entender. Apenas continue jogando seus jogos sem sentido. E então, com um sorriso que abraçava a grande esperança em meio a grande desespero. Eles estão vindo para minha porta, se vocês não podem impedir. Como se, e literalmente, o não conseguisse ver a voz desencarnada ressoando ao redor dele, ele voltou seu olhar para a última cidade de Imanit, Selkia. Embora, para o único Deus verdadeiro, até mesmo centenas de anos devem ter parecido passar num piscar de olhos. Seus olhos eram como os de uma criança parada na porta em antecipação de uma viagem para um parque de diversões, incapaz de esperar 5 minutos para seus pais se prepararem. Confirmando que a presença por trás da voz que tinha soado do ar havia desaparecido com um FFP, Té murmurou. Por favor, não me faça esperar muito tempo, Blank. Ele chutou a ponta da peça em que estava sentado com os calcanhares. Eu mal aguento mais. Se você me fizer esperar muito tempo, eu vou ter que visitá-lo, não é? Torcendo a boca em um sorriso insolente, ele sussurrou. Ah, é isso mesmo. Próximo. Aparentemente tendo pensado em como continuar sua história, Té girou sua pena. Um dia, um par de jogadores foi convidado de outro mundo para um país de Imanit, a raça de menor classificação entre os Iseeds. Chegando ao último bastião da humanidade sitiada, Sparaelkia, se eles a defenderam de outras raças e se tornaram rei e rainha, se foi aí que tudo começou. Eu gosto disso. Os rabiscos que ele escreveu, agora uma história, logo seriam um épico passado entre os bardos por gerações. Escrito pela mão do próprio Deus, predizendo os deuses que viriam. Em outras palavras, o prólogo do mais novo mito.